Sejam todos bem-vindos ao Pod7, nosso espaço de aprendizagem e desenvolvimento. Hoje nós estamos com um episódio especial que hoje trazendo a equipe de Defesa Civil de Nova Lima, representante da Secretaria de Habitação de Nova Lima. Então é um momento muito especial, de muita aprendizagem, que vale a pena todos vocês acompanharem. Vou iniciar apresentando nossos convidados. Seja bem-vindo, William. Obrigado, Léo. Nosso especialista em gestão de riscos e desastres. Obrigado. Vicky, seja muito bem-vinda. É arquiteta, urbanista, da Defesa Civil também, seja bem-vinda. Júlia, da Secretaria de Habitação, seja bem-vinda também. Gente, é um prazer a SET recebê-los aqui hoje. É um momento muito especial para a SET. Nós temos uma história e vale a pena a gente contar um pouquinho aqui da nossa história. E estamos com um projeto muito legal que eu estou muito curioso para saber o que está acontecendo. Vicky, conta para a gente o que é o DUI, qual que é a iniciativa, qual que é o objetivo dele, conta para a gente um pouquinho. Então, a Defesa Civil recebeu o DUI foi encaminhado pela gestão atual, para a gente poder participar. Houve um chamamento e a Nova Lima entrou dentro dessas cidades que poderiam fazer um cadastro. Então, nosso coordenador-chefe juntou uma equipe lá na Defesa Civil, convidou a Júlia da Secretaria de Habitação para a gente poder desenvolver esse projeto e fazer a inscrição. Então, a gente foi contemplado, né? E o tema é muito interessante porque a gente pegou uma das regiões de Nova Lima que tem mais impacto, uma área de risco maior, que temos 3 riscos: tecnológico, geológico e hidrológico, e que é uma parte da região nordeste de Nova Lima, Bicalho, Santa Rita, Nova Suíça e Bela Fama. São as margens do Rio das Velhas. E então ali a gente é impactado por esses 3 riscos. Então é uma área muito crítica que vai ser muito bom trabalhar. Acho que vale a pena também, Léo, para a gente explicar para o pessoal de casa. O DUI, na verdade, o que ele é, né? É escrito ali no telão, mas a gente fala de desenvolvimento urbano integrado. E ali, quando a gente fala de DUI-RRD, é esse desenvolvimento integrado na redução de riscos de desastres. Então, basicamente, é quando a gente aceita, né, esse desafio da gestão e entramos de cabeça para construir esse projeto que foi idealizado pelo Ministério das Cidades, conjunto com a Fiocruz. A gente dá um salto aí, acredito que, junto com outros municípios, de poder integrar essas secretarias, construindo ali realmente estratégias para reduzir esses riscos de forma integral. E é um desafio hoje em todos os municípios, né? Sim. E dentro desse contexto desses 3 riscos, me explica um pouquinho como que funciona cada um: tecnológico, hidrogeológico. Aí você me ajuda, Vicky, se eu esquecer de alguma coisa. Mas, bom, assim, quando a gente vai pegar essa região em específico, o projeto ele lida sobre riscos geohidrológicos, né? Que são os riscos ali de origem hidrológicas, alagamentos, inundações, grandes precipitações, né? Que acarretam riscos geológicos. Então, deslizamentos, quedas de barreira, a gente tem lá em Nova Lima muito rastejo também. Então, porém, quando a gente avalia o nosso território, a gente ainda tem uma incidência de um terceiro risco, que é o risco tecnológico, um risco de rompimento de barragens, né? Ele é de origem tecnológica. E essa região em específico, como a Vitória falou, ela é impactada por, vamos dizer, metade das barragens existentes em Nova Lima. Em Nova Lima, hoje, a gente tem em torno de 28 estruturas, isso que precisam da elaboração do PAI, né? Porque a gente tem outras estruturas menores que não enquadram na legislação. E dessas 28, 24 delas são barragens de mineração. E aí a gente já vem na cabeça logo os últimos incidentes que aconteceram no Brasil e tal, mas a gente vem, né, a Defesa Civil vem trabalhando para essa parte preventiva
que vai acarretar lá na redução de risco, a gente vem focando muito nisso. Então, prevenção, mitigação, trabalhando no treinamento da comunidade, fazendo exercícios simulados, trabalhando nas escolas. E isso não só nessa região, né, que foi que a gente escolheu para que fosse desenvolvido o projeto, mas em todo o território. Então, hoje a gente tem a segunda maior zona de salvamento de Minas Gerais, com em torno de 15 mil pessoas. É uma muito crítico, então, Mati. É crítico, E essa região específica escolhida, como a Vicky disse, você tem incidência dos 3 tipos de risco. Então, você tem nas bordas, né? Depois a gente pode até, se possível, na edição, colocar o mapa. A gente tem nas bordas ali uma mancha de risco geológico, que é próximo de uma encosta. A gente tem a parte que é risco hidrológico, que é praticamente Honório Bicário. Hoje é o que a gente chama de planície de inundação. Ela sofre recorrentemente desde alagamentos por causa de problemas de insuficiência de drenagem, como por estar muito próximo do rio, sofre inundações. E das velhas. E das velhas, exatamente. Teve um incidente em 2022 também. Sim, 22 a gente passou por um momento crítico, né? Foi um desastre que, inclusive, tivemos que decretar a situação de emergência. Tivemos mais de 600 famílias impactadas, tivemos que conduzir um trabalho pesado ali de vistoria. Algumas dessas casas, as famílias foram realocadas, foram retiradas de suas casas, nem voltaram até hoje, mas é um desafio, cara. E aí, assim, dado o cenário de 2022, a gente teve inundação de outros municípios, né, que estão ali no Alto Rio das Velhas. A gente agora trabalha com um pé, como eu disse, na prevenção, na mitigação, buscando não sofrer isso. Com as mudanças climáticas, a gente sabe que o cenário ele é complexo. Sim. Vic, de forma leiga, a gente vê muito em mídia no final do ano, assim, e a gente convive também, parentes, de ações, assim, né, de desastres que acontecem naquele período chuvoso. E a gente fica com aquele receio toda vez que começa a chuva, a gente não sabe o que fazer, como fazer. Quais são as ações assim, de prevenção que o William está falando? Né? Como que é o procedimento correto sobre isso? Léo, as pessoas costumam falar que a Defesa Civil trabalha mais em época de chuva, que a gente só aparece em época de chuva. Mas eu falo que a gente trabalha muito mais em época de seca, porque é ali onde que a gente está fazendo as preparações, as prevenções, para a gente poder estar preparado quando entrar o período chuvoso. O DUI é um desses exemplos, é um desses projetos que a gente está participando, além de simulados, tudo que a gente faz durante o período de seca. E dentro do DUI, a gente vai contemplar a requalificação das margens dos rios, obras de drenagem, contenção e saneamento para poder reduzir os riscos geológicos e hidrológicos ali. A gente trabalha com os NUPDECs, que são os nossos núcleos de proteção de defesa civil. A gente fez um grupo de voluntários, foi fazendo oficinas e a gente criou um NUPDEC ali dentro de Bicalho. Interessante. Tem os simulados nas escolas, que a gente participa. Esse ano a gente fez um até em Honório Bicalho, com a Escola Municipal e Estadual. Foi muito legal, os meninos adoraram. E as oficinas participativas, que a gente também vai trazer mais a comunidade para dentro do projeto, para construir ele com a gente. Todas essas ações, Léo, que a Vicky disse, por mais que elas já ocorram, o que a gente busca com o DUI é trabalhar isso de uma forma única, que compõe esse pacote, né, de redução de riscos de desastres naquela região específica, contemplando de forma integrada parcerias com outras secretarias. Parcerias, muitas vezes, com a instituição privada que tem condição de apoiar aquelas ações dentro do território. Então, isso tudo, o DUI ele vem para moldar, para criar, vamos dizer, metodologia, para a gente poder introduzir isso naquela região. E aí, só complementando isso que o William falou, né? Através, né, disso tudo que a gente está falando aqui, a gente vai conseguir ampliar o acesso a esses serviços, né, urbanos essenciais, né? Promovendo essa justiça socioespacial desse território em específico, né?
E participando desse projeto, a gente vai estar aí junto com outros municípios para construir uma metodologia que seja replicado para os outros municípios. Exatamente. Então, é Isso é importante. importantíssimo, né? É uma referência, hein? Porque hoje, até uma das dificuldades que foi levantada, quando a gente estava discutindo isso com o pessoal da Fiocruz, que gere, né, essa iniciativa, era como que eu vou garantir que os municípios que são tão diversos, a gente fala de... Vou pegar o exemplo de Minas Gerais, mas o projeto está sendo aplicado no Brasil inteiro, com municípios com características muito diferentes e, às vezes, com vulnerabilidades parecidas, né? Então, assim, hoje, quando a gente fala de desastres geohidrológicos, a gente está falando desde um problema em Angra dos Reis, quanto um problema lá em Olinda, quanto um problema aqui em Minas e Rio Grande do Sul. Então, é algo comum, porém, a gente tem que garantir que os municípios tenham acesso a esse projeto. Então, assim, futuramente vai ser empregado, vamos supor, um recurso para ser aplicado em soluções de DUI, por exemplo, nos municípios. Como que eu vou garantir que um município que não tem condições, não tem, às vezes, uma equipe integrada, não tem, às vezes, nenhuma uma coordenadoria de defesa civil implementada, ele vai ter condições de participar frente a outros municípios já com mais estrutura. Isso é importantíssimo. Então, até o desenvolvimento da metodologia de participação a gente está construindo. Esses 11 municípios que foram contemplados são como se fosse as cobaias, mas eu vou usar esse termo no modo positivo, mas que a gente teste realmente todos os caminhos e construa algo que sirva para o Brasil inteiro. E só consertando que são 12 municípios. São 12, desculpa. 12 municípios. 12 representantes. Ô, Júlia, e como que funciona essa relação, então, aí de defesa civil com a Secretaria de Habitação? Como que vocês dialogam? Então, a Defesa Civil... Dialoga muito, Juliana? Aí é demais. A gente sempre está junto aí de diversas ações. Nos programas habitacionais, eles são parte essenciais, assim, né? E um específico que é o do Bolsa Moradia. E até o próximo que vai entrar, Exato. que a gente está nessa expectativa. A surpresa. Então, assim, essa relação e integração com a Defesa Civil e habitação é importantíssimo, né? Nesse cenário de desenvolvimento urbano também, integrado, que é o que a gente fala muito. E esse projeto, né, assim, para além de integrar essas duas secretarias, ele também é uma estratégia essencial. Envolver as outras, né? Eu taguei, tá, pessoal? Para conseguir reduzir essas vulnerabilidades, né? E garantir qualidade de vida para as pessoas. Então, além dessa integração que já é feita, né, entre defesa civil e habitação, a gente está buscando nesse projeto promover essa integração com as outras secretarias. Exato. Essa conexão que é feita, né, amigo? Porque sem isso a gente não consegue arrancar. Né? Hoje, se você for pegar, e aí quando a Júlia for explicar um pouco sobre o que é o projeto, eu vou falar um pouco mais. Mas só para você entender, hoje o processo ele inicia na defesa, quando você tem uma situação de alguém desabrigada, que ela não vai poder retornar, tem uma residência que está ali com alto risco, né? Esse processo inicia na Defesa Civil apenas, mas ele corre outras secretarias, ele passa na mão de outros profissionais até que essa pessoa efetivamente seja contemplada, às vezes ali num programa habitacional do município, e esse diálogo ele é fundamental. Hoje eu falo que, até brinco, né? A solução dos nossos problemas tem que ser a habitação. De fato, porque morar em áreas de risco é algo complexo. E vocês estão viajando, estão apresentando. Conta um pouquinho pra gente como é que estão essas apresentações, que está em Brasília. A gente... A primeira etapa, na verdade, foi a construção do projeto, e aí as meninas, eu atribuo completamente o mérito a elas, porque eu só dei o pitaco. E aí elas construíram um projeto de fato, foram atrás, pesquisaram as informações, e aí a próxima etapa foi apresentar esse projeto lá na Universidade de Brasília, conjunto com o pessoal da Fiocruz, o Ministério das Cidades. Eram para elas terem ido, mas aí elas falaram, não, vai, que não sei o quê, ficaram com vergonha, aí eu fui.
E apresentamos o projeto lá junto com os outros 12 municípios. Foi muito rico e é engraçado que quando eu tive essa oportunidade de estar apresentando lá na frente, a gente vê os olhares das pessoas, né? E quando você fala sobre barragem, é algo que não é a realidade de muitos municípios e para a gente que está habituado, a gente sabe que é uma estrutura controlada, que foi criada uma série ali de requisitos, a legislação é uma legislação até jovem, assim, né, que rege ali a segurança de barragem, mas a gente vê que ainda é um mistério para muitas pessoas. Então, compartilhar isso lá, a gente estava num ambiente respirando gestão de riscos e desastres por 2 dias. Foi fundamental, foi uma experiência muito boa que a gente teve a oportunidade de participar. Ele comentou com a gente que as pessoas ficaram bastante atentas à questão do risco tecnológico, porque não é algo que elas estão vivendo no cotidiano, além de, igual a gente já comentou, são 28 barragens em Nova Lima, e 16 dessas atingem a região de Honório Bicalho, Santa Rita, Nova Suíça e Bela Fama. Isso realmente chama a atenção e as pessoas precisam compreender mais, né, o que está acontecendo de fato. Aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha do meu lado, Boa. porque expertise em gestão de riscos é com a SET. Aí sim. E então, assim, dentro do contexto estadual, assim, ele tem uma legislação muito firme, né? A SET é pioneira nesse aspecto. E conta um pouquinho pra gente a origem do Plancon. Nosso projeto está no cenário aqui. E no final, nós vamos fazer questão de deixar o link do Plancon na descrição, no vídeo, tá bom, gente? Quem tiver alguma dúvida, saber mais, Pode consultar. pode consultá-la, por favor. Explica pra gente, William, como é que funcionou. Pode consultar, que é um material muito bom. Foi um material que a SET nos auxiliou na época, construiu junto com a gente. E primeiro eu vou falar um pouquinho do cenário, Léo, até para explicar pro pessoal de onde veio, né, esse primeiro passo aí de parceria na elaboração desse plano. E depois eu explico sobre os riscos em si e tudo, né? Mas a gente tinha um acordo, né, de uma parceria para a produção de planos de contingência nos municípios que a SET faria, e Nova Lima, logo quando a atual gestão chegou, ela referendou ali a importância da gente elaborar esse material e deixar isso bem fiel. E quando a gente começa ali a parceria com a SET, vem muito em cima daqueles mapeamentos, né? CPRM, Plano Municipal de Redução de Risco, Plano Municipal de Saneamento Básico. E a gente não esperava que no meio desse processo de elaboração do plano, que demorou, acho que foi um período ali de 1 ano e meio, mais ou menos, né? Dessas trocas, acontece um desastre exatamente nessa região de Honório Bicalho. E aí não só Honório Bicalho, né, mas Honório Bicalho, Santa Rita, Nova Suíça e Bela Fama. Em 2008, lembro até hoje, 8 de janeiro de 2022. A gente entra num cenário de atenção logo pela noite, chove-se já há 3 dias, a gente registra mais de 100 milímetros de acumulado de chuva. É um período chuvoso bem atípico, principalmente pelas fortes pancadas de chuva em curto espaço de tempo. O município já se encontra com alguns deslizamentos em alguns pontos, queda de bloco, principalmente numa estrada MG-030, que é a principal estrada que acessa Nova Lima, Belo Horizonte, e a Defesa Civil trabalhando dia e noite. Chega no dia 8, a gente tem aí essa infelicidade, o rio transborda, sobe mais de 3 metros, e o Honório Bicalho, sendo um bairro de característica muito plana, próximo ao rio, né, tem a maior parte das residências 100% inundadas. E quando essa água desce, a gente se lida com aquele cenário de guerra, né, lama na rua, as pessoas se mobilizando ali para limpar. E foi aí onde que eu fiz a ligação na época, não foi com o Luiz, não, com o Zé. Falei, Zé, cara, eu preciso da sua ajuda, porque a gente tinha um momento de iniciar a parte de vistoria de risco, porque
a partir do momento que a água baixa, você não pode autorizar que as pessoas retornem para a residência sem vistoriar para ver se teve algum abatimento. Você tem, às vezes, alguma trinca que está surgindo no imóvel que pode ofertar um risco ali para a família. Então, a gente tinha mais de 650 vistorias em imóveis para realizar. A gente entra com um pedido de contratação emergencial de profissionais de engenharia. Na época, foram 10 profissionais que foram contratados. E a gente entra com o batalhão da 7 em campo. E aí a gente desce com aquele, sabe, assim, para mim foi um conforto. Muitos analistas chegaram, a gente conseguiu percorrer todos os pontos onde teve a inundação, a gente foi medindo ali o nível que a água chegou nas casas. Como produto, a gente foi elaborado aí uma mancha realmente de inundação do que aconteceu. E esse estudo, ele, além de enriquecer o plantão num nível que ele foi construído, não considerando um dado de 2014, foi construído considerando um dado de 2022. Então, ele era o mais atual possível. E aí, esse produto, ele possibilitou a gente a levar um auxílio para a população que foi atingida. Todos os relatórios, na época, produzidos, né, também com o apoio o pessoal da SET nos ajudou no software para poder fazer isso em campo. Mais uma vez a tecnologia ajudando, né? A gente conseguiu todos os relatórios padronizados, assinados pelo engenheiro, com a RD ou um arquiteto, para que a gente pudesse ter essa segurança jurídica de, agora vamos liberar ali um auxílio para essas pessoas que foram atingidas, né? Então, assim, o Plancon ele foi construído nessa janela, claro que ele não ficou pronto ali logo depois, né? Mas depois de aí, uns 2, 3 meses, a gente já estava com o produto na mão, muito fiel ao que acontecia em Nova Lima, né, naquele momento. O que você citou do mapeamento é muito interessante, que é um ponto forte da SET, que é a área de geotecnologia. Então, a SET oferece isso de uma forma muito especializada e que consegue abranger assim, né, de uma metodologia muito, muito interessante de mapear de fato, de entregar dados, né, de uma forma. Hoje, Léo, assim, eu vou te falar como defesa civil, tá? Eu prefiro sentar numa mesa para discutir um projeto, para discutir uma solução, com um mapa aberto, georreferenciado, ou Google Earth, às vezes, do que eu chegar para você com um projeto escrito, impresso, soluções ali no caderno, porque quando você debruça de fato ali no território, você aponta que você consegue enxergar a vulnerabilidade do lugar. Às vezes você não tem acesso em determinados locais. Sim. Então, assim, esse ponto que você falou, a SET ela é especialista aí em trabalhar georreferenciamento, a produção dos mapas. Isso foi fundamental pra gente. Importantíssimo. Ô Vic, e conta pra gente como que relaciona com a comunidade num momento de caos. É complicado. E depois que o Plancon foi construído, a gente começou a fazer reuniões públicas para apresentar eles, principalmente nos bairros que tem maiores riscos, são Matadouro, Bicalho, nessas regiões. Então, a gente fez várias reuniões públicas para apresentar esse projeto. Confessar que algumas foram difíceis, porque tinha acabado ali de acontecer um incidente em 2022, então a população ainda estava bem nervosa, bem traumatizada com tudo que tinha acontecido. Mas também a gente foi recebido muito bem por algumas pessoas, porque era a primeira vez, né, que Nova Lima estava tendo um plano de contingência, eles não sabiam o que era. E a gente mostrou realmente que a Defesa Civil estava ali apoiando eles. Então a gente começou a gente começou a fazer o cadastro dos voluntários, foram mais de 200 voluntários cadastrados. Então a gente fez várias atividades ali, até a gente criar o NUPDEC em Honório Bicalho, que a gente tem hoje lá instalado. Todos os simulados, os NUPDECs, a gente traz eles para poder participarem também dentro do conjunto da organização. E eles também levam isso para a comunidade vir participar, os simulados nas escolas. E também a gente tem o simulado de mesa com as secretarias que participam do Plancon. Esse simulado de mesa que a Vitória está falando, até para que talvez as pessoas conheçam por outro nome, algumas pessoas chamam de tabletop e tal, mas assim, ele é fundamental para você estressar o cenário.
Hoje a gente enxerga, após participar de diversos simulados, que ao envolver a comunidade num simulado, você tem que se preocupar, inclusive, com a segurança das pessoas. Então, assim, explorar um cenário, às vezes o pior dos cenários, com a comunidade, pode não ser algo inteligente. Esse simulado de mesa, ele permite que você explore esse cenário pior, o cenário desafiador, que seria aquele de inundação, final de semana, no domingo à noite, com chuva, né? Porque se inundou, tá com chuva. Com deslizamento também. Com deslizamento. Você não pode expor a comunidade que está participando de um exercício àquele cenário. Mas no simulado de mesa você expõe. E aí que você vê se as estratégias, se o planejamento que cada secretaria desenvolveu ali no decorrer do ano, nos tempos de paz, se ele vai ser efetivo de fato ali no momento de crise. É complexo, hein? É pegar o Plancon, entender? Pegar o Plancon, pegar aquele mapa de risco que a SET construiu com todos os 3 riscos e falar, ó, agora é aqui. Aconteceu tudo ao mesmo tempo. Como que a gente faz? Esse é o papel da Defesa Civil ali na preparação direta para a gestão de desastre. E a gente já está falando de resposta, né? Porque a fase de planejamento ela tem que estar acontecendo o ano todo. Então, é fundamental ter todo o planejamento bem estruturado para ter uma resposta eficiente. Às vezes, você pensa que isso é sobre cada um saber o que fazer e não entrar no círculo de ação do outro, mas é muito mais, porque quando você vai pensar em comunidade, tudo que a gente faz é pela comunidade, nós somos servidores deles. E por isso esse tato de se trabalhar, de estar sempre disponível, de articular muitas vezes plantões para que, se alguém precisar, tenha alguém de imediato para atender. Essa é a nossa preocupação. Conforto mesmo, você né, que tem que dar que passar segurança. Né? Passa na segurança para as pessoas, é isso aí. E, Júlia, me diga, dentro desse planejamento urbano e social, temos novidades? Qual que é os próximos passos aí de um projeto? O que a Nova Lima está trazendo de bom para a gente? Então, esse projeto, ele veio justamente para a gente, né, desenvolver essa metodologia junto aí com os outros 11 municípios, né, e iniciar essa discussão tão importante na nossa realidade do nosso município, né. A Regional Nordeste já enfrenta esses problemas aí desde o início, né, com as inundações, é uma planície de inundação, e esse desenvolvimento urbano e integrado é uma estratégia essencial para Nova Lima conseguir reduzir, né, essas vulnerabilidades nesse território e garantir a qualidade de vida dessas famílias, né? Então, o desenvolvimento ele é fundamental porque ele nos permite olhar para a cidade como um todo, né, e de forma integrada, unindo moradia, infraestrutura, meio ambiente, a sociedade civil, né, de participando, numa mesma estratégia para a gente conseguir, de fato, resolver esses problemas e não de forma isolada, né? Mas conectando essas ações para, assim, gerar resultados mais duradouros e que, de fato, mitiguem e tentem dar uma resposta mais efetiva para essa redução de riscos, né? E esse desenvolvimento dessa metodologia significa para a gente, em Nova Lima, de antecipar essas soluções, né? E de construir junto com as pessoas para reduzir essas vulnerabilidades e construir, de fato, um futuro mais justo, né, mais seguro, né, trazer essa resiliência aí para esse território, né? Quando Júlia fala assim, Léo, e aí, por que somos defesa civil, que somos a defesa do cidadão, né? A gente enxerga que a participação deles nesse processo ela é fundamental, mas, como a Júlia bem disse, no passado a gente discutindo, né? Tem que participar desde a fase do planejamento. Então, trazer esses grupos, como a Vicky disse, dos loop decks, os voluntários, sociedade civil, as associações,
vamos discutir o projeto com eles, claro que num nível já de mais detalhado, para que eles vejam que essa participação deles é para influenciar na melhora do ambiente de onde eles moram, da região, do bairro deles. Então, um dos pilares do DUI, né, Desenvolvimento Urbano Integrado, é a participação popular. Por isso que nós, como Defesa Civil, a gente vem, né, trazendo ali como a gente é aquele órgão que chega primeiro para, como você disse, confortar, para trazer aquela segurança, a gente trazer as pessoas que são aquelas que estão no nosso dia a dia, são os engajados, fazem parte desses grupos, para discutir o projeto. Nada mais justo. Não, eu acho que não pode ser dessa forma, porque lá na minha casa o cenário é diferente. Isso vai ser beneficiado tal região, mas tal região vai ser prejudicada. Então, essa participação é importante para a gente. Entender a realidade, de fato, de quem mora, de quem vivencia como é que eu posso falar? Esse dilema, né? De vir a época de chuva já ficar preocupado, né? Então, não adianta quem não vive isso só dar as soluções, né? Sem entender, de fato, como que isso impacta diretamente essas famílias, né? Eu tenho uma imagem clara na minha cabeça, foi em 2023, que também a gente teve várias chuvas e a gente ficou esperando ali que a gente teria uma outra inundação. Então, na época... Chegamos a entrar num estágio de atenção ali da cota de quase alerta. Chegou a passar alerta na comunidade, né, utilizando carros de som, não aquele alerta de evacuação, mas aquele alerta de, olha, estamos monitorando o rio, a situação está sob tensão, porém está sendo monitorado. Não precisa de deslocar para nenhum lugar, mas a gente já estava pronto caso a chuva continuasse para passar aquele alerta de evacuação. A gente da Defesa Civil foi convocado, era de madrugada, era 4 horas da manhã, estava todo mundo na defesa, se mobilizando para poder ir para Bicalho, para poder fazer o monitoramento ali e aguardando as próximas horas, né? Como ia suceder o nível do rio. E eu lembro de uma imagem clara da gente passando de caminhonete assim na rua e os moradores bem assim na beira, olhando, tipo assim. E eles ficam ali, começa a chover, eles vão pra beira, apreensivos, esperando, tipo assim, vai começar a subir, vai sair da calha, né? O rio ou não, sabe? E isso a gente sente, porque eu cheguei na Defesa Civil logo depois da inundação de 22. Eu fui uma das contratadas para poder fazer as vistorias de risco. E assim, meu emocional a gente tem que controlar muito, porque é cada coisa que a gente vê. Que a gente chegou nas casas, estavam lotadas de lama, tinha muita gente ainda que não tinha conseguido limpar, que realmente não ia conseguir voltar. E é um cenário realmente bem... É um desafio, né? É um desafio. O emocional da gente tem que estar bem preparado para aquilo também. O Atis, eu acabei nem falando o nome. Importante a gente falar do Atis, explica o nome do Atis, assim, na sua essência. E de uma forma popular, tá? Assim, meu avô gostava de fazer uns puxadinhos. Sei como é que é. Adorava fazer uns puxadinhos. Famoso puxadinho. Cara, eu sou perigo. Com certeza. Isso é um perigo. Eu que o diga, Léo. Eu que o diga. Ele falando de puxadinho com 2 arquitetas. Então, assim, Júlia, qual que é o risco disso, assim? Qual que é a assistência que a Secretaria de Habitação dá para o cidadão? Então, a gente está estruturando no município, né, esse programa que chama Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. É uma lei federal desde 2008 que garante às famílias que recebem até 3 salários mínimos o projeto e o acompanhamento da obra, né? Com assistência especializada de arquitetos, engenheiros e outros profissionais. Aí dá para fazer um puxadinho arrumado, né? Pelo menos o projeto já é meio caminhado, certo? Dá para trabalhar essas melhorias habitacionais de uma forma mais segura, né? Que evite o tanto de problema que a gente vê aí no município através dos programas que a habitação e a Defesa Civil atuam diretamente, né? Isso aí. Nessa Só, prevenção Julia, de risco. antes de você entrar falando isso aí, que eu acho que é muito importante, cara, olha pra você ver como que isso aí é importante que a Júlia acabou de falar.
A gente vai ter a ideia, né, de construir um programa para que você consiga, antes do problema se alastrar ou antes do problema se agravar, você consegue chegar a mitigar. E muitas das vezes a pessoa, como você disse, meu pai gosta de fazer um puxadinho ali. Não, mas espera aí, você vai fazer com o projeto? Você tem condição? Você vai pagar um projeto para fazer. Se não, vamos ter o programa que a pessoa vai poder ser enquadrada e ela vai receber ali um profissional que vai ensinar. Ela fala, olha, você não pode fazer isso porque vai estar pronto agora. Daqui a 5 anos isso pode causar um problema. Você está causando risco para sua própria família. Então, é garantir isso, né, Jorge? Isso. E assim, a assistência técnica, ela vem tanto para essas edificações que já estão construídas, né? Que aí demonstra esse déficit qualitativo, que são muitas casas que têm problemas, né, de habitabilidade, estruturais, e muitos problemas geológicos também que acarretam essa insegurança estrutural no imóvel. Então, a assistência técnica, é o que eu falei, é uma lei desde 2008, mas existem várias cidades que já aplicam isso. Em São Paulo, isso é muito efetivo. Em Salvador também já tem esse histórico, né, de atuação, outros municípios. E Nova Lima está trilhando não está trilhando esse percurso, não. Já está conseguindo implementar, porque existe uma lei de 2014, né, que implementava o programa. E desde 2023 que a gente está nesse esforço de conseguir implementar na Secretaria de Habitação, né? Então, a gente precisa ter um arcabouço jurídico robusto, porque a nossa lei municipal, ela replica a lei federal e não traz alguns aspectos específicos, né? Tipo da cidade e rural. Então, a gente está trabalhando nisso. A gente também a gente conseguiu passar em alguns editais do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Atualmente, a gente está executando 2 projetos, na verdade, executando um e vamos iniciar outro. O primeiro é uma capacitação que a gente está fazendo, assim, tanto para os servidores da secretária, da prefeitura. Da prefeitura, como dos profissionais, né? Arquitetos, engenheiros, técnicos em edificações, para a gente conseguir já ter profissionais habilitados para poder credenciar e começar essa atuação. E aí a gente está com esse projeto dessa capacitação e ao mesmo tempo a gente já está iniciando com a UFMG, que é para tratar de um conjunto habitacional específico, que é o Padre Ivan Marcelino, que tem diversos problemas físicos e estruturais e sociais. Então, a ATS, ela trabalha diretamente nessa dinâmica, né, da edificação isolada, mas a gente sabe que muitos dos problemas de uma edificação não é só ocasionado por ela, às vezes é uma edificação vizinha, às vezes é a quadra, às vezes é a rua que está impactando. Às vezes é todo o morro, assim. Topográfico, né? E na região é muito, né? Tem muito... E aí não adianta você intervir nessa edificação, porque a raiz, né, do problema é maior. O problema não está diretamente relacionado a isso. Então, a gente está trazendo essa legislação para poder aplicar, né, tanto nessas edificações, né, unifamiliares, como nos casos coletivos, né, que aí envolve, né, assim, por exemplo, famílias que moram no mesmo terreno, ou um bairro, uma rua, uma quadra, um conjunto habitacional. A gente já está começando a atuar nesses projetos pilotos, né, que são os casos do Bolsa Moradia, que são as potenciais para assistência técnica, tanto de melhorias habitacionais, que são casos, né, geralmente mais complexos, que envolvem insegurança estrutural, geológico, e aí a gente precisa de estudos mais aprofundados, né, e por isso nessa capacitação, que é com uma parceria com o Senai, a gente vai trabalhar estudos de casos do Bolsa Moradia para ver como que a gente pode desenvolver esses projetos, né? E muitas vezes esse processo de projeto ele é muito
diferente do mercado, porque, né, são muitos problemas que geralmente a gente vê, assim, problemas nessas melhorias habitacionais, mas não tanto quanto nos casos do Bolsa Moradia. Exato. E aí precisa ter esse olhar muito técnico e o olhar social também, né, que a gente está trabalhando, né, muito em parceria com o serviço social para entender, assim, todas as vulnerabilidades, né, que às vezes a família enfrenta problemas de saúde por causa, né, do mofo, da umidade e outros problemas, né, que se você não tem um espaço adequado para dormir, para usar o banheiro, a cozinha, isso interfere na sua vida como um todo. E a assistência técnica vem muito nesse lugar, né, de melhorias habitacionais e também de produção de novas moradias. Porque, por exemplo, a pessoa mora de aluguel, mas ela tem um lote, ela não consegue construir por causa, né, assim, não tem um projeto e muitas vezes não tem esse acesso ao mercado de formal, né, para construir. Então, a gente está prevendo também a assistência técnica nesse lugar para novas moradias, né? Acaba, Guilherme, isso que a Júlia comentou, né? Você tem um cidadão, ele trabalhou ali 10 anos da vida, juntou o dinheirinho, comprou seu lote, muitas vezes numa área onde que não foi feita uma avaliação por ninguém, né? Às vezes comprou algo que não é regularizado, e aí a pessoa investe, porque uma residência hoje você sabe que não é barato, né? Material. Investe, constrói, vou chamar o pedreiro que eu conheço para me ajudar ou para fazer e eu vou ajudar. Na vontade ali, né, de ter o lar e tudo, e acaba produzindo algo que mais cria um risco para ele, sabe? A gente tem alguns cenários lá voltados para essa região em específico, né, que a gente está tratando lá do DUI, e você tem ocupações irregulares com a pessoa que, assim, a gente passa e fala, sério que ele está fazendo aquilo? E aí você chega, né, no intuito de orientar, muitas vezes, porque nós não somos a fiscalização, mas se você for pegar lá na Lei 2.608, fala que a gente tem que atuar também para vedar novas ocupações, né, em áreas de risco. Então a gente vem enfrentando isso, mas como a Júlia disse, a solução é complexa, que você vai falar com o cara sai, amanhã é outro que está no mesmo lugar. E às vezes a família faz isso não é mal intencionada, é porque ela precisa de morar. Exato. E a moradia é um direito essencial para a vida da pessoa. Hoje Nova Lima tem um problema grande, que o acesso à terra é muito caro, né? O acesso a uma nova edificação. A pessoa não consegue acessar esse mercado formal. E a gente da Secretaria de Habitação estamos trabalhando muito em função para trazer assim, mais oportunidades para que essas famílias acessem essas novas moradias, né? Mas a gente sabe que E moradias que a necessidade de morar é urgente, né? Exato. E aí, muitas vezes, como não tem lote disponível no mercado formal, ela vai ocupar essas áreas que são mais suscetíveis ao risco. Eu gosto de falar É que tem complicado. coisas, tem ações que você toma em determinado... eu gosto de pensar assim, o ano, né? Eu penso o meu ano como uma linha temporal. Determinadas ações que eu tomo nos tempos de paz, e aí eu pego um exemplo de um projeto desse que parece que é a solução dos nossos problemas, né, lá do Atis, mas ele aplicado no momento correto, cara, ele gera um resultado a médio, longo prazo que ele mitiga o risco antes mesmo que ele possa ocorrer ali com assistência técnica. Então, vai chegar um momento que eu não vou... a gente espera, né, isso caminhando, indo para frente, a Defesa Civil vai começar a reduzir. Hoje a gente tem um dashboard que a gente faz um acompanhamento, né, de tipologia de risco ali que a gente está atendendo nas vistorias. E eu me lembro que na semana passada eu consultei, o dado estava em 59% para risco estrutural. E grande parte desses riscos estruturais são no detrimento da falta de acompanhamento técnico. Vai fazer o puxadinho, eu faço um corte ali no barranco atrás da minha casa. Às vezes eu não compacto o solo corretamente, aí a edificação tá descendo. Corte muito inclinado. Exato. Então, uma plantação de uma bananeira. Vou plantar bananeira. Eu lembro logo no princípio do nosso mapeamento
na Defesa Civil, tinham pessoas que acreditavam que a bananeira, ela segurava o barranco. E é o contrário. E ao contrário, elas leram. Planta em acredito- bananeira. Não, mas é com histórias, né? Porque a pessoa fala, vou plantar ali a bananeira porque ela vai segurar o barranco para ele não descer. E aí você olha lá, boa parte da minha vida. Porque o certo é a gente falar talude, né? Mas a gente tem que falar barranco porque é a linguagem das pessoas. Então eu tô lá no barranco, eu vou plantar a bananeira pro barranco não descer. O barranco tá assim, né? Tá 90 graus, é quase um penhasco. Eu vou plantar a bananeira para poder segurar ele ali e eu tô tranquilo. Mas na verdade ela tá encharcando o solo, chega período chuvoso aqui, ele começa a descer, é complexo. A raiz da bananeira, ela retém água. Então, às vezes, a pessoa tá no barranco aqui e a casa tá bem aqui e tem bananeira aqui. Aí a gente chega, a pessoa diz, nossa, até essa trinca, essa rachadura só tá crescendo. Por quê? Aí a gente olha lá pra baixo, a bananeira. Então, tipo, ela pesa, a raiz dela pesa com muita água, ela vai puxando. Exatamente. Interessantíssimo. Então, são vários fatores que interferem nessa segurança do imóvel, né? E muitas vezes a gente tem que ter esse olhar, né, para o entorno, para a rua, para assim, para o solo também, que às vezes o solo interfere muito. Falando dessa região em específico, né, que a gente está falando aqui do DUI, várias ações foram iniciadas pós-desastre em 22. Então, por exemplo, em termos de infraestrutura de obra, tiveram melhorias de drenagem, tiveram, a gente fala que é a limpeza, né, da margem do rio, que o rio, assim, quando isso acontece uma inundação, que desce de galhada, material, árvore que caiu, e aquilo ali vai acumulando nas margens e atrapalha, né, o escoamento da água do rio. E aí, com essa limpeza, o rio ele acaba ganhando mais fluidez, né? Você vê que a água ela corre mais livre. Então, essas ações, e aí, criação de... Isso tudo foi pós-22, criação de grupos de voluntários, dos NUPIDEX, o próprio Plancon, ele veio pós. Você lembra que a SET entrou em Campo Conosco no desastre? Ele veio pós-desastre. Então, aquele primeiro contato ali com a população, apresentando o plano, foi feito pós. E, graças a Deus, em 2023, todo o fluxo já desenhado de emergência, né, que foi trabalhado dentro do plano, funcionou. Então, assim, a gente fala que no desastre ele acontece, fica todo mundo alerta. Passa 1 ano, 2, aí baixando aquele senso de atenção ali, né? Mas a gente não. Defesa Civil alerta o ano todo, o tempo todo. E aí, só para complementar isso que o William está trazendo, né? Trazer para a comunidade esses dados, esse histórico, e mostrar para ela como que aquilo ali interfere na vida dela, isso traz mais conhecimento, traz mais engajamento, traz mais resposta para as pessoas se sentirem tanto pertencentes, né, ao local, como voluntários também, para sentirem parte daquilo e fazerem o que é necessário para o bem comum, né? E aí, tendo em vista isso, que, assim, acho que casou muito o edital da Fiocruz, né, que eu participei com a Vitória, e logo um edital do CAL estava em aberto e me inspirou para escrever um projeto. Ela entra em todos os editais. Gente, se tiver um edital aí... Pode mandar para a Júlia. A Júlia, ela entra e consegue. Não é assim, não. Mas eu assim, me inspirou, porque eu estava também fazendo uma formação na UFMG, né? E conversei com o professor, eu estou querendo fazer isso, ele escreve, vão escrever juntos, quem sabe? Aí escrevi para a gente atuar num conjunto habitacional que chama Padre João Marcelino, que tem diversos problemas estruturais e geohidrológicos também, né? Com essa vulnerabilidade hídrica, para trazer, para fazer, né, um projeto participativo e trazer para essas pessoas, assim, muito visando as soluções baseadas na natureza, soluções difusas nesse território, né, porque como a gente atua, esse planejamento urbano, ele tem que estar muito, assim, voltado em relação às bacias, né? Porque o que você faz, às vezes,
a montante vai interferir lá embaixo, né? E às vezes não é atuar, né, diretamente onde a enchente aparece, não. Assim, muitas vezes é atuando em cima desse território que você vai conseguir mitigar esses riscos, né? Porque hoje existe uma cultura das famílias de impermeabilizarem o terreno todo. E é importante que tenha essa permeabilidade. É do solo para essa água não escoar de forma tão rápida para o fundo de vale e acontecer essas inundações, né? Então, eu estava participando dessa formação porque visava a gente aprender essas soluções baseadas na natureza e essas soluções difusas, né? E inscrever um projeto para atuar nesse conjunto habitacional de forma que traga para essa comunidade essa assistência técnica para requalificar não só as unidades habitacionais, né, mas de trazer esse senso de comunidade para gerir essas águas de forma sustentável, para trazer também esse pertencimento para a manutenção das áreas comuns. Então, é um projeto bem legal que está, né, tipo, na área de atuação que a gente escreveu e que dialoga também com essa, né, com essa preocupação toda aí do DUI. A gente vem vivendo um momento, né, Léo, de preparação para desastres, né, redução de riscos. E aí, no meio de toda essa esfera, a gente tem a elaboração dos planos municipais de mudanças climáticas, né? Então, Nova Lima também já iniciou a elaboração do seu plano municipal de mudanças climáticas e tudo aponta para um cenário pior. Então, assim, em termos meteorológicos, a própria natureza ela está ficando mais agressiva com o ser humano, né? E a gente também não ocupa as nossas áreas de forma adequada, né? Não existe esse planejamento de forma integrada, que se preocupe em não ocupar essas áreas que são mais vulneráveis. Isso é nível de Brasil, né? Assim, não vou pegar nosso caso específico, a gente trata de uma região, né? São poucas pessoas, mas a gente tem casos, por exemplo, dos municípios que também estão elaborando DUI que envolve milhares de pessoas numa única região. E todas são impactadas, como a Júlia disse, o fator X que causa aquilo, às vezes é um fator em específico, mas que ele atinge toda uma grande massa ali de pessoas, uma comunidade inteira, sabe? Então, por isso a importância de você estar trabalhando isso de forma integrada, promover essas soluções. E transformar isso em prol da comunidade para ter sucesso. O que eu estou vendo é uma comunicação, não é uma mistura de conhecimento com comunicação e relacionamento, né, Vicky? Sim. Eu posso dizer que, trabalhando nesses anos na Defesa Civil, a gente teve um trabalho muito, como posso dizer, muito bom com a habitação, porque a gente está muito feliz do ATI estar chegando agora, porque vamos ter bons resultados, principalmente tá iniciando no Bolsa Moradia, como a Júlia disse, e a gente tem muitos casos no Bolsa Moradia que as pessoas estão fora de casa, ou problemas estruturais, por exemplo, corte de talude, que precisa de uma obra de contenção, e manutenção, falhas construtivas, ausência de manutenção, falhas construtivas. E o ATIS vai entrar ali para isso, ele vai dar assistência para as pessoas poderem fazer as melhorias na casa e voltar. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que querem voltar, que sentem falta do seu lar, sabe? Mas que precisam desse recurso porque não conseguem sozinhas. Então, a gente está com grandes expectativas no ATIS, doido para poder começar a rodar já. E, além disso, tem o projeto que a Júlia está começando no conjunto habitacional, no Parque João Marcelino, que também fica numa área que a gente está trabalhando do DUI, que é Nova Suíça. E eu não lembro se foi 2024 ou 2023, em janeiro. Acho que foi 2023,
a gente teve uma inundação um alagamento, na verdade, no Vale João Marcelino, exatamente por causa da permeabilização das áreas amontantes. Então, a água veio com muita rapidez e alagou ali alguns apartamentos. E fora que o terreno lá também já é bastante úmido, sabe? Então, a população de lá também precisa desse projeto. Com certeza. E é isso, assim, a gente vai entrar para essas intervenções físicas, mas nesses projetos que são, né, que envolvem uma comunidade ou mais famílias, é importante ter a noção de que o social também é muito importante, né? Que às vezes as famílias estão no estado de vulnerabilidade, a gente precisa né, fazer essas intervenções físicas, mas envolvendo essas famílias e extrapolando com as outras políticas públicas do município, né? De tentar integrar mesmo essas políticas públicas, tanto a defesa civil, o desenvolvimento social, educação, meio ambiente, saúde. Então, assim, é um programa muito complexo, né? Que está aí para complementar diversos outros programas, né? Da habitação mesmo. Ele vai atuar aí para complementar a ação da REU e dos programas habitacionais, do Bolsa Moradia mesmo, né? Esses casos que vocês levantam, que muitas vezes não conseguem inserir num programa para ai, meu Deus. Para retirar essa família, mas, né, de atuar ali junto dela para conseguir resolver esse problema sem que ela precise sair do seu imóvel, né? E é isso que a Vitória falou. Muitas famílias, elas sentem essa necessidade de voltar para casa. E quanto mais tempo que elas passam fora, mais esses problemas se agravam, né? Que às vezes era um problema, aí vira outro. E na hora que a pessoa, às vezes, tem alguma condição para fazer uma coisa, ela já não consegue, porque aquilo ali se transformou em uma coisa muito maior, né? Então, é importante o poder público, né, tá ali para prestar essa assistência, mas de ajudar essas pessoas a executar isso, né? Porque nesse programa também a gente prevê o material de construção e a mão de obra, e também só o material de construção para quem tiver a mão de obra, que aí vai dar para fazer talvez mais intervenções, se for o caso, né? Então, de potencializar isso. Uma coisa que eu queria salientar, principalmente a respeito do DUI, né? Para a gente foi uma oportunidade, porque trabalhar essa metodologia como um dos municípios pioneiros, né? E poder contribuir com a nossa realidade, mostrando para os outros o que a gente acredita ser o ideal, e depois trazer isso para dentro do município, para a atual gestão, para a gente dar seguimento nisso, foi muito bom. E eu deixo até o agradecimento, não sei se o pessoal da Fiocruz vai poder ter oportunidade de ver esse trabalho nosso aqui, mas a toda a equipe do Ministério das Cidades, a equipe da Fiocruz, através dos professores, pesquisadores que deram para a gente o norte ali, que assim, cara, só gente, vou até mudar, gente violento, com altíssimos, vamos dizer, esse nível de conhecimento, professores e pesquisadores questionando, sabe? A gente teve representantes lá da sociedade civil organizada, várias pessoas que compõem movimentos, levantaram coisas que, assim, temáticas que eu mesmo nem tinha parado para pensar, mas que é como se abrisse a nossa percepção. E olha que defesa civil costuma ter um pensamento bem amplo, né? Porque a gente é responsável por coordenar as áreas dentro de uma situação de desastre. E mesmo assim foi uma oportunidade muito boa. Agradecer o pessoal da Fiocruz mais uma vez. E aproveitando que o Pod7 é um espaço de comunicação. Fato. Então, conta pra gente agora, pro nosso público, que vai ter a primeira impressão dentro do projeto. Quais são os próximos passos agora dos projetos? Ah, legal. E quem é craque aqui, ó, Júlia. Júlia vai começar e eu vou ajudar ela. Vai lá, Júlia. Próximo espaço. Não, foi por você. Não, eu fui lá apresentar. Ó, vamos lá.
Eu jogo as cartas abertas. Os meninos desenvolveram o trabalho, eu só ajudei um pouquinho e fui lá, apresentei o trabalho maravilhoso delas. O pessoal gostou muito. E aí agora os próximos passos, elas que vão. Porque elas que são as responsáveis maiores, né? Então, a gente já teve depois, né, dessa visita, a gente teve um encontro, né, que iniciou essas oficinas participativas, e parece que vai ser um ano e meio para o desenvolvimento dessa metodologia, né? E aí a gente vai ter essa participação de oficinas nacionais a cada mês, né? Para troca de experiências e uma padronização metodológica desse plano, né? Isso aí. E aí a gente vai elaborar, assim, conjuntamente, né, assim, com esses municípios, com essas instituições, esse manual nacional, né? E aqui o William falou muito bem. Eu acho que Nova Lima vai trazer essa perspectiva aí de muitos riscos associados ao território que vai contribuir ativamente para essa construção e também trazer para outros municípios que sofrem essa questão assim muito né, a hidrológica, que é similar a esses 12, mas a gente está trazendo essa questão das barragens que é importante para trazer isso para os municípios que sofrem com isso também, né? Às vezes o pessoal que às vezes assiste o episódio, Léo, e quer saber, onde que eu leio mais a respeito e tal. Tá tudo sendo publicado sobre o projeto DUI na plataforma Redos. Eu não sei se o pessoal de casa conhece, mas essa plataforma está sendo divulgado todos os projetos dos municípios, as apresentações estão lá, tem um conteúdo muito legal sobre esse primeiro estágio, né, que foi lá em Brasília. Tem depoimento dos municípios que está sendo acrescentado, depoimento dos professores, dos pesquisadores que estão compondo esse grupo de gestão do projeto. Então, quem tiver mais interesse além do podcast, né, vai poder acessar o nosso Plancom para entender e vai poder também acessar lá através da plataforma Redos o andamento do DUI aí, não só em Nova Lima, mas nos outros 11 municípios que estão compondo essa equipe. E depois, né, dessa elaboração desse manual nacional, vai ter uma outra etapa, que eles vão selecionar 6 municípios, a gente espera estar entre um deles. Esperamos estar entre 6. Para implementação direta desse modelo desenvolvido, né? Exato. Então, é uma etapa aí que a gente está com os olhos brilhando, porque vai ser muito importante para o município ter esse apoio direto, né? E dessa construção, né? E aí também vai ter essa produção de diagnósticos, né, territoriais detalhados para entender essa definição de estratégias e articulações que precisam ser feitas para conseguir, de fato, que os municípios implementem essa metodologia, né? É isso aí, então, assim. E qual mensagem que a gente pode deixar para a comunidade, Vicky? Então, a gente quer a participação ativa da comunidade nesse projeto. É uma das partes mais importantes. É a comunidade participando e criando com a gente, desenvolvendo esse projeto juntos. A gente quer escutar a comunidade e trazer e criar soluções em conjunto com eles. Formas, às vezes, Léo, como o Pod7 nos convidou para vir aqui, eu já tive a oportunidade de estar em outro espaço, né? Mas a gente vem buscando, não vou dizer mídias, mas meios de comunicação diversos para atingir a comunidade, a população, sabe? A gente sabe que hoje a internet é um advento, muitas vezes a gente que está ali no dia a dia, no serviço público, com muitas demandas e projeto, a gente não tira aquele tempo para se comunicar com a população, e isso é fundamental para que a gente entenda o que eles precisam. Porque muitas vezes o que a gente acha que eles precisam não é exatamente aquilo. Então, tá aqui nesse espaço para a gente, agradeço mais uma vez a você, toda a equipe da 7, foi importante para a gente, e a gente vai continuar buscando meios para estar divulgando esse trabalho,
para estar convidando as pessoas a conhecer esse trabalho mais de perto, contribuir com esse trabalho. Tá? Perfeito. Queria agradecer vocês a oportunidade também de estarem aqui hoje, disponibilidade. E eu que agradeço, meu amigo. A SET, o Podset, está de portas abertas para vocês. Legal, legal. E queria deixar uma mensagem para o nosso público, né? Aqui é o espaço de aprendizagem e desenvolvimento e vocês estão vendo tanto que é importante, né? Ter a informação, ter uma prevenção, pode salvar vidas. Então, acho que nós estamos num trabalho conjunto, integrado aqui, tudo em prol da sociedade de forma geral. É isso aí. Não deixe de dar o seu like, se puder, compartilhe com quem você achar que deva ter um conteúdo de altíssimo nível, igual vocês estão vendo aqui agora. Muito obrigado, até o próximo episódio. Obrigada.